Boa noite, minhas ovelhas, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Forte abraço e que Deus derrame todas as bênçãos sobre você e sua casa e que nesta noite Ele tenha boas novas para você. Seja bem-vindo à oração dessa noite, o segundo dia da campanha de oração, onde eu vou estar consagrando o pão. Pegue o seu pão, o meu já está preparado. Pegue o seu pão, porque no momento da oração estarei consagrando a Deus e todo aquele que comer deste pão abençoado, consagrado, será abençoado, curado, livre e abençoado pelo poder de Deus. Eu sou o pastor Igor e se você chegou nesse vídeo é porque Deus te colocou aqui, não foi em vão, não foi por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Eu quero orar com você e por você nesta noite. Aproveita para deixar sua curtida aqui no vídeo. Deixe também o seu pedido de oração, seu nome. E se você é novo por aqui no canal, atenção, só se você é novo aqui no canal e não conhecia o meu canal e não é inscrito, aproveita para se inscrever. Se você já é inscrito, não precisa você se inscrever, tá bom? Se inscreve, é gratuito, aqui abaixo tem uma palavra inscrever-se, é só clicar, se inscreve e ativa o sininho de todas as notificações. E hoje é o segundo dia dessa oração poderosa, com um pão consagrado a Deus, e eu quero hoje ler aqui uma palavra do coração de Deus para o teu coração. São as palavras de vida, as palavras de Deus para mudar a sua história. Eu tenho a minha Bíblia aqui aberta no livro de Mateus, no capítulo 15, versículo 21, e aqui nós vamos ler hoje a história da mulher cananeia, de uma mulher estrangeira que ela conquistou o milagre pela fé. E olha, é isso que você precisa, de um milagre, e esse milagre vem pela fé. E a gente vai aprender com esta mulher, com a atitude dela, como também você pode aprender com a atitude dela a ser abençoada. E se essa história está registrada na Bíblia, é claro que Deus ele fez questão de deixar registrado para que você venha, sabe, seguir os mesmos passos, as mesmas atitudes daquela mulher que foi abençoada. Então, Mateus capítulo 15, verso 21 diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava. E no seu clamor ela dizia assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Preste atenção. O texto diz que uma mulher cananeia veio até o Senhor Jesus e ela clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ou seja, a filha daquela mulher estava sendo vítima de forças espirituais malignas. O comportamento, as atitudes, o que estava acontecendo com aquela moça mostrava que ela estava sendo vítima de uma possessão espiritual. O comportamento, as atitudes, a forma que ela falava, a forma que ela se comportava, tratava a sua mãe percebeu que não era a sua filha, que não era a sua filha amada, mas havia algo de errado. E normalmente, quando uma pessoa está sendo vítima de uma possessão maligna, ela é transformada, ela se transforma. Quer dizer, o inimigo transforma ela em uma pessoa má, uma pessoa com ódio, com raiva, sabe?
Provavelmente aquela moça xingava a sua mãe. Ela fazia coisas que entristeciam a sua mãe e faziam a sua mãe chorar, ao ponto da sua mãe perceber que aquilo não era normal. E como o que você está passando dentro da sua casa, você percebe que não é normal. Não é normal, por exemplo, você ter dado tanto amor para os seus filhos, para a sua família, e agora o seu filho se revolta contra você, com ódio, com raiva. Chegou ao ponto até de xingar, de amaldiçoar, de lhe desejar o mal. Talvez você é uma esposa que se dedicou e tem se dedicado ao seu marido, ao seu casamento, ao contrário, você tem recebido, dor, sofrimento, palavras, xingamento, maus tratos, enfim. Você tem sofrido e você sabe que isso, por trás de tudo isso, você sabe que existe algo que mudou o seu marido, o seu filho, como no caso daquela mulher. E olha que a mulher sabia, e ela estava horrivelmente endemoniada. Por isso que ela descreve isso para o Senhor. Ou seja, era algo que ela não podia resolver. Era algo que os homens não podiam fazer. Por isso que ela recorreu ao Senhor. E a Bíblia diz, no versículo 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ou seja, mesmo aquela mulher não tendo resposta de Jesus, a única resposta era o silêncio, mas ela não desistiu. Ela não desanimou. Porque aquela mulher, quando saiu de casa, ela saiu determinada a buscar a vitória, o milagre, a cura da filha. E ela estava disposta a pagar o preço que tivesse que pagar para que a sua filha fosse curada. Embora ela era uma mulher estrangeira, a Bíblia diz que ela importunou a Jesus, os discípulos, que os discípulos disseram para Jesus, olha, despede, pois ela vem clamando atrás de nós. Ela não para, ela não desiste. E a Bíblia diz no versículo 24, Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. O silêncio de Jesus não significa dizer que ele não estava ouvindo a oração daquela mulher. Muitas vezes o silêncio de Deus não significa dizer que Deus não está ouvindo as suas orações. Às vezes você tem aquela sensação de que Deus não está te ouvindo, que as suas orações não estão sendo atendidas por Deus por conta do silêncio de Deus. Mas você já deve ter ouvido falar a respeito de um ditado que diz que Deus trabalha no silêncio. E é isso. Muitas das vezes o silêncio é Deus trabalhando na tua vida. E você não pode se entristecer nem desanimar. Pelo contrário, você tem que continuar orando, buscando, porque uma hora o Senhor vai parar e Ele vai te socorrer. No versículo 26, Jesus diz então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Vale lembrar que o Senhor não está chamando esta mulher de cachorrinho, porque quando ele diz não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, não significa dizer que ele estava humilhando, porque afinal de contas, Jesus ele não veio para humilhar, ele não veio para condenar, ele não veio para julgar as pessoas, mas ele veio para salvar, inclusive o perdido, o necessitado, o desesperado. Mas Jesus estava mostrando para aquela mulher que da forma que ela estava, do jeito que ela estava, pelo fato dela ser uma mulher estrangeira, e ele ter vindo com uma missão de salvar os filhos de Israel, da casa perdida de Israel, ele não poderia pegar a bênção, o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ou seja, ele não poderia dar a alguém
que não pertencesse à nação de Israel, ou seja, a fé. Ou seja, não que ele estava humilhando, mas ele estava explicando para ela que uma mãe, um pai, ele não pega um pão que pertence ao filho e ele lança aos cachorrinhos, ou seja, ele não vai alimentar um estranho. Se na verdade ele tem apenas um pão, ele vai dar preferência aos seus filhos ou ao seu filho. Por isso que ele diz que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ou seja, não é bom dar alguém que não pertence à família à fé. E aquela mulher de fato não pertencia à nação de Israel. Ela era uma mulher estrangeira, ela era uma mulher grega. Provavelmente ela tinha a sua religiosidade, ela cria em outros deuses. Mas de fato ela sabia que diante dela estava o Senhor, o Salvador. Por isso que ela chama ele de filho de Davi. Porque ela reconhece a autoridade do rei, o príncipe da paz, e ela sabe que ele é o Senhor. E o único que poderia salvá-la. Então, diante daquela resposta, ou seja, de um não da parte de Deus, ela contudo replicou, ou seja, a resposta dela em seguida. Ela diz assim: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em cima ainda daquilo que Jesus explicou para ela, ela chega a dizer e diz assim: olha, eu sei que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, mas eu também sei, o Senhor sabe, que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, ou seja, das sobras, do resto. Aquela mulher, de fato, ela queria a bênção e ela então entende que mesmo diante de um não, ela mostra para o Senhor a sua humildade, a sua necessidade, a sua humildade de se humilhar diante daquele que o único que poderia salvá-la e mais ninguém. Ela poderia ter dado uma resposta grossa, ela poderia ter saído dali reclamando e falando que Jesus não era nada, não era de nada, ou que talvez até mesmo como muitos fazem quando pede ajuda a você e que você não pode ajudar. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu não precisava mais dessa ajuda, ainda balança assim, né? Faz aquela expressão com os ombros, como que se tanto faz, tanto fez. Não, ela não fez isso. Ela mostrou humildade. Ela mostrou que realmente estava ali para decidir e buscar o milagre dela. Por isso ela humilha-se diante daquele que pode todas as coisas. Porque afinal de contas, é melhor se humilhar diante de Deus, porque Deus o exaltará, do que você humilhar-se diante dos homens. Então a palavra de Deus diz assim, versículo 28. Diante daquela palavra, a Bíblia diz: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Ou seja, Jesus exclamou, ele falou para aquela mulher. Ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Em outras palavras, você me surpreendeu com o tamanho da tua fé, com essa resposta, com essa humildade, com essa necessidade, com essa garra de ser abençoada, de receber o milagre. Você poderia ter ido embora, falado mal, criticado, mas você preferiu insistir, buscar, ir até o último minuto. É essa fé que eu tenho procurado. Grande é a tua fé. E ele diz: faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã, ou seja, a sua filha foi liberta, foi curada por conta da fé daquela mulher. Em outro trecho da Bíblia, em outros evangelhos, segundo Marcos, por exemplo, a mesma história está relatada lá. E a Bíblia diz que, na visão de Marcos, segundo ele descreve, ele diz: olha, por causa desta palavra, ou seja, pelo que ela falou, por causa desta palavra, podes ir, pois a tua filha está livre. Então, às vezes, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz, influencia muito no milagre. Por isso, não conte derrota, não conte miséria, não reclame, não murmure, glorifique a Deus, determine que essa situação que você está vivendo de sofrimento, de dor, de luta, Deus, ele vai mudar.
e você já venceu. Você não vai vencer, você já venceu. Não vai dar certo, já deu certo. Não vai acontecer, já aconteceu. Porque esta é a fé que você tem que ter na palavra de Deus. Por isso, não desista, não desanime diante dos nãos, das portas fechadas, das coisas que você vai receber contrário à sua fé. Mas lembre-se, até o não de Deus, ele faz a gente lutar e persistir. Tá certo? Pegue agora o seu pão e juntos vamos orar para que Deus abençoe e quem comer deste pão seja abençoado para a glória de Deus. Pai querido e Deus amado, em nome do teu Filho amado Jesus, eu apresento agora em oração a vida de todas as minhas ovelhas que estão orando comigo neste momento. Pessoas que estão com este pão agora em suas mãos apresentando a Ti, e nós apresentamos em oração, consagrando este pão. Todo aquele que comer deste pão seja curado. Todo aquele que comer deste pão seja liberto. Seja fortalecido, seja abençoado, meu Pai. E a sua vida seja transformada, sua casa, sua família seja restaurada. Assim como aquela mulher cananeia, que ela lutou e conquistou milagre pela fé. E ela tinha tudo para desanimar, desistir, mas ela não desistiu. Ela perseverou, ela insistiu e o milagre aconteceu. É o que nós estamos fazendo nesta oração, nesta semana da campanha do pão. Nós te pedimos, Senhor, abençoa, que através desse pão o Senhor traga prosperidade, livramento, saúde, salvação. Meu Deus, vida abundante, vida próspera, família abençoada, saúde, meu Deus, restaurada. Pai, todo aquele que está orando comigo agora, que portas venham abrir, até o que era para dar errado, pela fé já deu certo. Eu entrego cada ovelha minha nas mãos do Senhor e creio que o Senhor já entregou milagre. Eu peço para aqueles que estão se sentindo fracos, que o Senhor venha fortalecer. Aqueles que estão se sentindo tristes, que o Senhor venha alegrar. Aqueles que choram, que o Senhor venha consolar. Aqueles que estão, meu Pai, num leito de dor, que sejam agora curados. Se levantem para a glória de Deus. Pai, eu entrego todos nas mãos do Senhor. E eu declaro vitória, eu declaro milagre, eu declaro cura, eu declaro libertação para todos em o nome santo de Jesus. Recebe, ovelha amada, o teu milagre. Que este pão que você levanta aí, comigo em oração, é abençoado. Quem comer já está abençoado. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus e receba a vitória. Vamos juntos comer deste pão, divide com a tua família e creia que o milagre já aconteceu. Até o final dessa semana, você vai ter milagre, prosperidade, vitória, saúde, libertação. Creia nisso. Compartilhe essa oração com todos os teus contatos. Consiga outras pessoas para se inscrever no nosso canal. Deixe a sua curtida, o seu comentário, pedido de oração aqui embaixo nos comentários, porque é importante para o nosso canal. Te amo, ovelha. Forte abraço. Você está debaixo das minhas orações e da proteção divina do Senhor Deus. Que Deus abençoe. Uma excelente noite para você e até amanhã, se assim Deus permitir.